aula 14 do curso Mudança Social no Piauí, que é uma iniciativa da Academia Piauiense de Cultura e do Gabinete de Leitura. Nós temos como ementa a emergência do planejamento público no Piauí, percepção dos entraves ao desenvolvimento industrial, as intervenções no mundo rural, expansão das rodovias e da rede de serviço. Hoje a gente vai prosseguir com as análises das aulas anteriores para esclarecimento de Felipe. Nós mergulhamos aí no passado colonial, mergulhamos no estudo do ambiente, né, da nossa geografia, da nossa fauna, das mudanças ambientais. Passamos aí por análise da infraestrutura, tocamos nas características gerais da pecuária extensiva, que tem uma permanência alongada no processo de desenvolvimento regional, da cultura piauiense. E para ficar o registro dos que não conhecem, nós recebemos hoje uma das figuras centrais do planejamento e desenvolvimento do Piauí. Para mim é um prazer muito particular, porque se trata de um amigo muito querido, um companheiro. Vivi muita coisa ao lado de Felipe, desde... Nós éramos muito jovens ainda, quando nos conhecemos, né? Estávamos assim, iniciando a carreira, né? E profissional, e tivemos sempre uma afinidade muito grande, e um respeito muito grande pelos pontos de vista políticos diferenciados, né? Felipe, eu lhe agradeço muito a sua presença aqui. Para mim é uma alegria pessoal. Acho que todo mundo aqui pode aproveitar muito a sua participação nessa aula de hoje. O tanto de perguntas aqui que eu listei Muito bom. para te Quanto colocar. tempo, Murilo? Qual é o tempo total? Eu estou à disposição a noite O, toda. o limite é 2 horas, Felipe. Tá O fechado. limite, né? Certo. Podemos abreviar um pouco mais. Já houve caso de estender além disso, mas não é conveniente, porque todos nós aqui temos também É, nossos limites, perfeito. né? Então, é isso. Eu vou iniciar. Não sei se devo apresentar o Felipe. Felipe é um economista, formado na Universidade do Ceará. Felipe, muito jovem, assumiu cargos executivos. Jovem que eu digo era jovem mesmo, com 20 e poucos Tá. anos, né? 25 anos, 26. Pois é. E ficou longo tempo no planejamento, passou pela fazenda, passou por distintas funções, teve diversos mandatos de deputado federal e nunca se desligou a rigor dessa temática da mudança do Piauí, né? Da busca de mudar as estruturas do Piauí. Antes de iniciar propriamente, eu gostaria de fazer um registro, que a releitura desse livro, É. o Felipe me passou esse livro aqui, que eu mandei a Aqui, todos vocês, a edição eletrônica, né? Eu li, assim que o Felipe me deu esse livro, eu li e me emocionei, né? Porque mergulhei no tempo, vi minha própria trajetória, minha própria inserção nesses estudos, nesses debates sobre o Piauí. Mas agora, preparando essa aula, eu fui obrigado, obviamente, a ler o livro de uma forma mais acurada, né? Eu fiquei buscando anotações, buscando reflexões. Eu insisto, meus caros, minhas caras, que aproveitem esse e-book que eu mandei hoje. Ele é muito rico. Ele é rico em dados, né? Ele é rico em reflexões, é rico em afirmações e, sobretudo, ele representa um momento especialíssimo na vida do Piauí, né? Na transformação, tudo que nós passamos, né? Que é essa década final da ditadura, esse período, os anos 70 e os anos 80.
É aí que esse livro me faz lembrar a abertura política, a crise do sistema ditatorial, a abertura política, a audácia de um poder regional, na boca de Felipe Mendes, poder desafiar certas coisas, por exemplo, a centralidade, né, do planejamento e da atividade do Estado. Isso aqui tá registrado aqui. Tem certos momentos que o Felipe aqui fala grosso e diz: não dá para a gente receber dinheiro carimbado, nós temos que ter capacidade de decisão. Enfim, já era uma contestação à centralidade da ditadura militar, né? Uma exigência de autodeterminação, uma exigência de autonomia. Esse livro me faz pensar na minha própria experiência. Foram anos da minha vida que eu mergulhei, inclusive, misturando com a atividade política, porque também exerci por pouco tempo um mandato de deputado federal. O Felipe passou muito mais tempo, nós chegamos a conviver lá, eu sempre tirando notas melhores que ele, né? Mas, enfim, me faz lembrar as viagens, as pesquisas, as noites que eu passei escrevendo, estudando, toda essa emoção de descoberta do Piauí, aí no final dos anos 70, início dos anos 80 e os posteriores debates que se seguiram. Das muitas questões que eu gostaria de levantar hoje, é, Felipe, você fique à vontade para falar o que bem quiser. A rigor, seria uma boa nós pegarmos a coisa do ponto de vista cronológico, como é que foi o teu envolvimento, a tua experiência, né? Mas talvez não haja bem tempo para isso. Eu começo dizendo o seguinte: como você resumiria essa década tão marcante no Brasil e no Piauí, que foi a década de 70? Obviamente, em termos de planejamento público, que é a temática da nossa aula, né? Planejamento, quando eu falo em emergência do planejamento público, porque é emergência mesmo. Não havia capacidade de planejamento e de gestão, não havia sequer conhecimento técnico, né? Não haviam dados. Eu já disse aqui, Felipe, como, como eram difíceis as estatísticas, as informações elementares, e como o Piauí era pouco devassado pelo olhar acadêmico, pelo olhar técnico, pelo estudo, né? Então, essa é a primeira questão. Como você aprecia, de uma forma geral, essa transformação ocorrida nesse período, que corresponde ao período final da ditadura militar? Bom, eu vou fazer um pouco, uma pequena digressão para o passado, anterior a essa década de 70, para demonstrar um período que realmente de uma grande transição na área econômica, social, política do Piauí, particularmente do Piauí, que é o nosso tempo, né? A gente só para relembrar, com o fim da Segunda Guerra Mundial, caiu por terra, acabou-se aquele sistema econômico piauiense baseado no extrativismo e na exportação, no núcleo exportador de Parnaíba, a partir de 40, 45, no caso, né? E aí, no meu livro, no outro livro de economia piauiense, nos anexos, e depois eu vou disponibilizar no site que estou construindo, por exemplo, em 1954, encerrou-se o último escritório de empresa exportadora de Parnaíba, o Line. Então, em poucos anos depois do fim da guerra, acabou-se os escritórios de Parnaíba das empresas exportadoras, né? A década de 50, ela foi uma mistura de final do declínio e começo de uma reação. E aí nós já conversamos sobre isso, vamos colocar de vez em quando duas expressões, que é, de um lado, a tecnologia, do outro lado, a decisão política. De onde é que vem a decisão política? Se é local ou se vem de fora, né? Então, em 1954, veja aqui, 54, os escritórios de Parnaíba das empresas exportadoras fecharam. Nesse mesmo ano, acabou, foi registrado a última viagem do barco a vapor da Companhia de Navegação do Rio Parnaíba. Uma coincidência. 2 anos depois, 3 anos depois, abriu-se aí o escritório da FIEP, uma decisão que é de fora, porque é o sistema nacional, mas uma decisão que veio de fora para cá. A decisão desse declínio E da... para quem não sabe, Felipe, nós temos muita gente aqui de Ah, variadas desculpa. áreas. Federação das Indústrias do Piauí, que faz parte do sistema nacional da CI.
E, ao mesmo tempo, em 1957, o DENOX criou uma comissão de estudos para a construção da barragem, que viria a ser chamada depois de Boa Esperança. Então, nós tivemos, na década de 50, vários fatores que identificaram o declínio econômico, social, político, e outros que começaram a demonstrar uma reação interna, seja por conta de decisões tomadas fora, seja por decisões locais. Ainda na década de 50, em 56, e aí vem um fato que eu quero chamar a atenção. O governador do Piauí era do PSD, o general Gaioso, e o presidente da República era o presidente Juscelino Kubitschek. Então, pela primeira vez, fora o tempo da Revolução e fora isso do PT, o Piauí teve governadores dos dois, do mesmo partido lá em Brasília e aqui no estado. E o que é que houve nessa coincidência? Juscelino era um para frentex, né? E o general Gaioso era um cara para frente também, ele era general do Estado-Maior, você sabe muito bem que o sujeito, para ser general, tem que estudar, né? Embora ele fosse da cavalaria. O general Gaioso criou a Comissão de Desenvolvimento do Estado, copiando, vamos dizer, entre aspas, mas no bom sentido, uma comissão de desenvolvimento que o JK criou no governo, no Palácio, né, de governo lá de Brasília. Já, ainda não era Brasília. Bom, então, essa decisão lá e cá mudou um pouco o rumo para o planejamento nacional e estadual. Porque no início de 50, 52, mais ou menos, havia aqui um acordo do Brasil com... Era Brasil e eu estava lá dos Estados Unidos. A Comissão Americana, Brasil e Estados Unidos, que fizeram uma comissão para o planejamento do Brasil. Entre outras coisas, criou-se o BNDE, ainda sem o S. O BNDE, e nessa comissão, foram gerados os cursos de planejamento para os estados. E aí é onde entra de novo o nosso Piauí, já a comissão aqui criada pelo general Gaioso. Então, quem é que foi fazer esse curso? Entre outras pessoas, o Santana, Raimundo Nonato Monteiro Santana. Quem é que era um dos professores lá? Evaldo Corrêa Lima, piauiense aqui de Campo Maior, que depois foi diretor do Banco Interamericano em Washington, indicado pelo sistema político. Ele era ligado ao PSD, ao avô do Hugo Napoleão, então deputado Hugo Napoleão. Bom, esta comissão CEPAL, era CEPAL Brasil, né? Brasil com CEPAL, promoveu esses cursos de planejamento para bacharéis em direito, entre os quais o Santana. Então, houve uma turma que veio para cá, aí fez a, a CODESE do ponto de vista científico. Mas era comissão de estudo, não era tão assim organizada como instrumento científico de estudo e planejamento. Então, com essa comissão, e o Piauí foi pioneiro em relação à Sudene. Esta comissão é anterior à Sudene, que é preciso também de dar esse relevo, né? Bom, a Sudene veio em 59, aí veio o planejamento regional, que durou pouco tempo com a entrada do regime militar e que centralizou. Aí o planejamento regional no Brasil, aos poucos, foi perdendo a importância. Mas para nós, no Piauí, particularmente, a Sudene não resolveu muita coisa, não foi útil como poderia ter sido. Por quê? Porque a centralização do planejamento tinha lá o Reis Veloso, porque era aí a mesma coisa, ele era o piauiense lá, no centro das decisões. Olha a palavra decisões. E aí, aí nós chegamos em 71, governo do Alberto Silva, que, por ser engenheiro, fez mais do que se ele fosse um bacharel em direito, ou um economista, ou um médico, né? Eu não sei se a imagem está sendo gravada, acho que sim, né? Apareceu só aqui o logotipo do gabinete de leitura. Bom, então, em 1971, começou um novo período. Nós víamos lá de trás um pouco do início da Revolução. E nós temos que falar agora dos dois lados, do lado político e do lado técnico do planejamento. O que é que aconteceu em 64? Aí você pode, foi a Revolução, foi o golpe militar, foi, seja lá o que for. Mas em 64 foi o início de construção da barragem de Boa Esperança. E aí, um parêntese para explicar como é que foi a decisão. A decisão, o Jânio Quadros tinha dado ordem, autorizado a licitação da obra, e eu tenho esse despacho, eu consegui lá no DENOX, em Fortaleza. Autorizo a construção da obra, contanto que seja terminada no meu governo. Aí isso era em março. Aí, em agosto, ele renunciou. Pô, a obra ficou parada, praticamente sem nada feito. O Castelo Branco assumiu e recebeu daqui, do Piauí, um abaixo-assinado do petróleo, das classes políticas, da sociedade, digamos assim, o que se chamaria uma exposição de motivos. E aí eu vou rememorar um diálogo que eu tive com o Roberto Campos, lá durante a Constituinte. E eu sentei com ele e ia puxando conversa. E ele era um sujeito muito, muito disponível, como o Delfim Neto também era. Isso do meu lado aqui. Então eu disse, se ele lembrava desse episódio, ele disse, eu lembro. Terminei um despacho, estava guardando meus papéis numa pastazinha, essas pastas de executivo.
quando ele disse, ministro, espere um pouco. Aí abriu a gaveta, tirou um papel e disse, eu quero que o senhor leia esse documento aqui que eu recebi lá do Piauí. Só isso. E foi. Na audiência seguinte, ele terminou o que tinha que tratar. Eu digo, presidente, agora eu tenho algo a dizer daquele assunto seu. Aí ele disse, a Sudene tem um parecer diferente de construção da barragem. Aí depois eu verifiquei. A Sudene, no primeiro plano diretor, defendia a energia de Teresina e de Parnaíba, a ampliação da usina térmica. Isso o Roberto Campos dizendo. E eu vi lá, está lá no plano diretor, escrito pelo Celso, está à mão, ele escreveu. Ele disse que ele escreveu. Tem uma entrevista dele, da revista do Banco do Nordeste, que ele diz isso. Eu escrevi, do GTDN, eu escrevi o plano diretor. Aí o Castelo Branco disse, ministro, esta é uma decisão minha, pessoal, eu conheço, é para fazer. Então, aí saiu a Boa Esperança, que foi, a meu ver, com a Universidade Federal do Piauí, o início de uma nova era. Então, essa transição que veio de lá de trás, do início dos anos 50, de década de 70, foi aí um período de final de economia antiga, do extrativismo, e início de uma economia planejada. Em 1949, o ano que eu nasci, o valor da produção agrícola passou a produção extrativista. Não que a agricultura tenha crescido necessariamente, mas que a produção extrativista caiu. Mas é uma mudança econômica no perfil da nossa economia piauiense. O extrativismo passou a ser menor do que a agricultura em valor. Assim como em 2090, a data não sei aqui, 92, por aí assim, os primeiros hectares de soja lá no Cerrado, 80, década de 80. Mas em 2002, a soja passou a ter um valor maior do que todos os outros produtos agrícolas do Estado. Então, é outro momento nessa inflexão do sistema econômico e das mudanças sociais. E aí são os agricultores de fora, e aí vem de novo a palavra tecnologia. Bom, agora eu vou voltar lá para o ano de 71. Eu conheci o Padua Ramos lá no Banco do Nordeste. Ele tinha terminado a gestão lá terminou, pediu para sair do Plácido Castelo, tinha sido secretário de planejamento do Plácido Castelo, depois de ter Plácido sido Castelo foi governador do Ceará. o Ceará, pois é, ele era do Banco do Nordeste, tinha sido o secretário. Ele pediu demissão lá, não sei por que motivo, e voltou para o banco. Depois de ter sido assessor lá do Veloso no IPEA, trabalhou um tempo no IPEA. Quando chegou em Fortaleza, que depois de ser secretário, ele foi logo depois a notícia da nomeação do Alberto Silva. Naquele tempo, o governador era nomeado 10 meses antes, um ano antes de tomar posse, o que era uma vantagem do ponto de vista do planejamento, ou uma desvantagem do ponto de vista da política, não sei, não é o caso. Então, o Pablo Ramos foi chamado para ser secretário de Planejamento do Piauí. Eu estava me formando lá, estava no último semestre. Eu pedi um amigo comum que me apresentasse a ele. Aí eu fui a ele, não, quando é que você se forma? Em julho. Aí ele disse, quando você chegar, você me procura. Que foi o que aconteceu. Então, eu cheguei em Teresina, em julho de 1971, tinha 4 ou 5 economistas formados. O Homero Castelo Branco, tinha o doutor Luiz, isso aqui lá na Indústria e Comércio, tinha o Alexandre lá na Telepisa, e 3 ou 4, e olha, não mais do que isso. O Pada, com a experiência que ele tinha da CEPLAN do Ceará, e principalmente do IPEA, Planejamento Federal, ele criou a CEPLAN, um sistema federal, né? E a CEPLA, aí você já entra na história também. Nesse corte da história, você já entra na CEPLO, uma instituição que era mais ou menos a cópia fiel do IPEA. Lá no IPEA tinha, hoje não tem mais, a CEPLO tinha, não existe mais. A liberdade de cátedra, vamos chamar assim. Os pesquisadores tinham liberdade de dizer, olha, eu quero fazer uma pesquisa sobre isso. E faziam. Claro que era uma coisa da instituição e dependia muito do secretário. Eu tive e tenho desse jeito uma certa semelhança com o padre. Eu aprendi muito com ele e até me identificava com ele. Então, a Fundação CEP, o padre trouxe os 3 primeiros mestres em economia da Fundação Getúlio Vargas. Castelo, o Luiz Alfredo Piauiense e o Agostinho Teles aqui do Ceará. O Agostinho mora hoje em Fortaleza, ainda tá aí. E a CEP passou a fazer estudos que não tinham condição de ser feito naquela estrutura antiga da CODES, nem da CEPLAN, órgão da administração direta, né? Então, a CEPLO, aí, quando foi criada, coincidiu também com a criação da universidade. E aí, as duas instituições se somaram e se completaram, e a CEPLO foi uma dos instrumentos de criação do curso de economia da Universidade Federal do Piauí. Bom, esse é o corte, mais ou menos, assim, bem rápido, porque eu acho que a gente precisaria, talvez, fazer um bate-bola, um bate-papo aqui de pergunta e Ok, resposta, Felipe. né? Mas tá ótima a sua exposição. Eu fiz uma pergunta geral, você foi sistematicamente desenvolvendo. Você está com a palavra, fala, Perfeito. complete o que Bom, quiser, mas eu tenho aqui questões.
Tá, o que é que, só para completar, então, esse período do início da década de 70. Você tinha, no governo federal, o regime militar, planejamento central, de cima para baixo, e que eu tinha dificuldade, que a gente tinha dificuldade de levar uma coisa do Piauí, que não se encaixava lá, mas havia lá uma definição de uma estratégia de governo e planejamento nacional, integração de rodovias, de energia e de comunicações. Isso veio para o Piauí, independentemente da vontade do Piauí. Não é? Havia, e aí eu conversava também com o Jarbas Passarinho, que era uma pessoa com quem eu me identifiquei muito, que é muito amigo dele. E ele dizia, havia no governo militar uma diretriz que todas as capitais de estado teriam que ser ligadas por asfalto entre si. Ficou faltando Rio Branco no Acre, Boa Vista no Rio, Macapá, mas aqui do Nordeste para lá, Belém, todas foram ligadas. As telecomunicações, o que tinha de telepista estadual foi tudo federalizado. Então aí o modelo de planejamento veio da execução. Aos poucos, a Sudene foi perdendo valor, por quê? Porque na reforma administrativa de 1977, se criaram os ministérios setoriais para fazer o planejamento setorial. Aí não acabou o planejamento regional. Então não tinha mais. A Sudene acabou a míngua aos poucos e não tem mais nem fala. Pouco tempo depois, a Sudene só fazia um pouco do 3418 para os projetos industriais, etc. E o Piauí só pôde participar, basicamente, dos projetos agropecuários, e aí eu vou mandar depois para você, e você pode compartilhar, um trabalho que está escrito no livro do Santana, que ele organizou, que chama, o meu capítulo é Formação Econômica, a Piauí, Evolução, Realidade e Desenvolvimento. Então, o que é que a Sudene fez com os projetos agropecuários? Consolidou o regime de concentração de renda que vinha lá de trás das fazendas, da ocupação dos baianos. Da criação extensiva. Exatamente. E aí, dinheiro dos incentivos fiscais para a concentração da posse da terra em grandes extensões e poucas pessoas. Então, aí foi uma parte do problema ruim desse período. Dinheiro para fazer as empresas estatais, a Telepisa, a Cepisa e quem mais, e outras aí, foram feitas com dinheiro dos incentivos fiscais. Enquanto que Pernambuco, Ceará, Bahia, muito desse dinheiro foi para as indústrias. Bom, então o planejamento regional no Piauí nesse período foi ruim do ponto de vista da Sudene, mas nós fizemos, porque aí nós tínhamos realmente uma diretriz que o Padre Ramos implantou e eu pude seguir, né, de trabalhar com estas modificações. Nesse livro, e aí também um pouco das inovações ou das ideias novas que foram colocadas. Questão da ciência e tecnologia. Começou na Fundação CEPA. Depois é que foi se criada uma secretaria. Mas tudo isso a gente trazendo recursos federais, porque havia interesse. Felipe, Ah, eu não sei se você se lembra, mas o primeiro convite da Sudene, ainda era da Sudene, né? Mas vinculada a Joaquim Nabuco. A primeira discussão sobre montagem de sistema de ciência e tecnologia, né? Você pediu que eu fosse a Recife participar da reunião. bom, eu não lembrava. Você não lembrava disso, Não, né? não. É, É bom que a gente lembra uma eu, coisa, o outro lembra outra, né? Mas e é boa a conversa. Mas veja, então, nesse livro, nesse período, nós começamos na SEP, depois no Estado, a questão da ciência e tecnologia, a questão da terra, da questão fundiária. Eu lembro, eu sou amigo, ainda sou, ele é vivo, foi padre de Simplício Mendes, padre Augusto, hoje bispo Dom Augusto. Dom Augusto foi nomeado na época, indicado, presidente da Comissão Pastoral da Terra no Piauí. E ele foi lá na CEPLAN. Aí é o Felipe e o Dom Augusto, o padre, o tal. E ele disse, olha, Felipe, eu estou entrando nesse negócio, me botaram aí, e eu não sei de nada. Aí eu chamei o William, chamei mais não sei quem tinha lá na CEP, menino, traz tudo que tiver aí de pesquisas na área da questão fundiária do Piauí. Ele saiu de lá levando um pacote de estudo sobre o problema fundiário do Piauí. A questão fundiária foi determinante para fazer o empréstimo do Vale do Parnaíba. O Vale do Parnaíba, que é o projeto do Banco Mundial, foi o último do Polo Nordeste e foi o primeiro de uma nova concepção do próprio banco. O Piauí foi a inflexão da política do banco e do governo federal na questão dos financiamentos para o Nordeste, para os pequenos produtores. Aí, o Ceará, Pernambuco, Bahia, tinham projetos típicos do Polo Nordeste. Estradas vicinais, energia rural, etc, etc. Extensão rural. O Piauí, não, aí nós fizemos esse projeto, passamos 4 anos, de 77 a 81, em que o carro-chefe era a questão fundiária. E aí eu já lhe contei, vou repetir a conversa que eu tive com o doutor Lucídio Portela. E aí faz parte desse entendimento das coisas nesse tempo. Eu era secretário do Disseu, continuei com Djalma Veloso, e uma breve interrupção na Condep, eu voltei para a CEPLAN com o Lucídio. E o projeto
que eu tinha iniciado na CEPLAN, continuei e terminei. E eu levava a equipe para falar com o governador depois da missão. A equipe do banco, Ministério da Agricultura, SUDENE, etc. O doutor Lucílio, no seu escritório de transição, plano de governo, ouviu lá a equipe e o coordenador do Banco Mundial, e eu nunca esqueci o nome, Eldon Senna, falou que o projeto, aí lá para frente ele disse que era reforma agrária. Aí o doutor Lucílio bateu na mesa, não, reforma agrária no meu governo não. Pronto, daquele jeitão dele. Aí eu perdi o projeto todo, 3 anos de trabalho, estudo, e os caras ficaram. Aí, passado aquele clima de perplexidade, eu pedi a palavra, doutor Lucílio, eu posso falar? Não, sim, por não. Ele conheceu ele, era um sujeito de voz firme. Pois não. E o doutor Círio, é do Senna, do Banco Mundial, ele falou inglês errado, ele não sabe falar português. Aí eu falei assim, ele não sabe falar português. Ele traduziu errado. Por quê? O que é que houve? Não, ele não é reforma agrária, é regularização fundiária. Mas aí pode. Por quê? Porque a questão da terminologia, da nomenclatura. O que o governo federal falava era reforma agrária, vírgula, reorganização fundiária. E aí eu disse, se houver desapropriação, é em dinheiro. Aí ele, tá, tudo bem, vai bater o martelo, pode fazer. Então, essas coisas, se fosse outro, talvez poderia ter ficado inibido pela conversa do doutor Chico. E aí foi essa outra grande inovação no planejamento do Estado. E foi preciso criar o Instituto de Terras, aí já na área da agricultura, mas foi criado na CEPLAN, com a participação, claro, do Odair Soares, que era o secretário. A parte de pesca artesanal, lá no litoral, nós tínhamos atuação com a cooperativa de pesca lá de Luiz Correia, pelo projeto Polo Nordeste. Então, várias iniciativas do governo que eram decisões nossas aqui. E aí, outro episódio. No Polo Nordeste, chamava o nome, Programa de Desenvolvimento Rural Integrado, né, de desenvolvimento de áreas integradas do Nordeste. Não era nada urbano. Aí eu coloquei uma proposta de recursos para a pesca artesanal no litoral. E eu mandei fazer uma pesquisa antes pela SECA. E identificou-se que os pescadores tinham um nível de educação, de instrução, de cultura, piores do que os agricultores. Daí um motivo até para estudar mais. Mas foi constatado isso. E a minha decisão lá com a equipe era essa: vamos botar recurso para as cooperativas, fabricação de barco de pesca, e por aí vai. A Sudene não quis. Não, isso não é rural. Aí eu briguei, porque eu fui para Recife. Bom, peraí, é urbano? Não. Então pode. Aí os caras ficaram teimando, até que eu consegui dizer, quer dizer que você só tem um projeto, só pode ser se for na terra, não pode ser na água? Aí tem hora que eu fico um pouco exasperado pela compreensão um pouco curta de certas pessoas no órgão que define, que seria, no caso, a época, a SUDEP. Quer dizer que a água não pode, a terra pode. Aí eu tinha sorte de ter levado também os dados dessa pesquisa. Olha, esse pessoal aqui é mais pobre do que o outro, do que o pescador, do que o agricultor. Então, esses foram os momentos que eu tive lá, que a equipe teve, você fez parte e tal. De modo que essa experiência da década de 70, entrando na de 80, foi realmente muito rica, porque quando entrou 80, já se estava discutindo no Brasil, era outra coisa, era a redemocratização, como de fato veio, né? Mas a década de 70 toda foi, até 79, se a gente for para as datas, porque você lembra, 79 foi a lei da anistia, tá? Eu diria que a década de 70 para nós aqui foi até 79. A de 79 começou já os anos 80. Uhum. Felipe, em 1979, você, no encontro de secretários, isso está no livro, né? Sim, No encontro de secretários, você fez um comunicado e botou aqui no texto, chama Por uma Nova Fase, né? é, Eu pedi para você caracterizar essa fase, os anos 70, né? Você mencionou de passagem, mas eu gostaria de fazer a leiturazinha aqui de ou não. algumas linhas É até para me que, refrescar um pode, pouco também a memória, né? não, que podem dar a, a todos vocês a noção do clima existente nessa fase, né, do final da década, né, final da ditadura. Né? Eu digo final da ditadura porque a anistia foi em 79, então já estava exatamente em Vai ser na 70, lápide. foi em 78 que o Felipe escreveu o seguinte, né? Vejam lá, ele estava resumindo as mudanças, como ele resumiu, certamente prestando conta do desempenho governamental. 3 pontos. Primeiro, o orçamento geral do Estado cresceu nos últimos anos 32%.
Nos últimos 3 anos, o orçamento cresceu 32%. Depois, o consumo de energia elétrica aumentou 85% nos últimos 3 anos. Em 3 anos, o consumo de energia aumenta 83%. Com destaque de que a energia industrial teve o consumo acrescido de 166%. De consumo de energia industrial no Piauí naquela, e esse crescimento. E, finalmente, a participação do ICM, né, a circulação, imposto de circulação de mercadorias, dos produtos agrícolas, saltou de 75% para 21% em 77, enquanto o ICM da indústria aumentou sua participação de 9% para 16%. Me parece assim que esses dados informativos aqui de 78 dão um clima, servem para dar o clima. Eu cheguei nessa época, né? Eu cheguei da Europa, estava voltando da Europa. E em que pese nós estarmos ainda distante da Constituinte, né? Do governo civil e tudo, havia, de fato, um clima de mudança. Que eu encontrei foi parceiros, companheiros, empenhados em discutir estratégias de mudança. Era esse o registro que eu queria fazer para complementar esse pedido que eu fiz ao Felipe de caracterização. Né? Nesse ambiente, aparece também, conformando esse período, aparece também o governo Alberto Silva, que foi impactante, né? Impactante porque ele vinha com ideias nada ortodoxas do ponto de vista da do ponto de vista assim da cultura oligárquica do Piauí, né? Agora, interessante também aqui fazer o seguinte registro, né? Num texto de um ano depois, no texto de 1979, o Felipe já está achando que tem que pensar uma nova fase, porque aquela fase do impacto das estradas ligando todas as cidades, o impacto da energia elétrica chegando efetivamente, o impacto da Já estava telefonia, esgotando. Estava estava esgotando. acabando. Aí nós estávamos, o Felipe escreveu, mas esse era um ambiente que eu vivi na época, em busca de algum salto, de alguma novidade. É aí que se passa a elencar para estruturar o desenvolvimento regional. E desses pontos, você veja a modificação, a alteração. Nessa época, nós já tínhamos publicado, Felipe, o Evolução, Realidade e Desenvolvimento. Né? Portanto, nesse trabalho de Evolução, Realidade e Desenvolvimento, a insistência, a grande insistência é o seguinte, ó, com essa estrutura fundiária não dá. Veio o Banco Mundial pedindo mudança, né? Mas nós estávamos lá já escrito, já tínhamos escrito em 77, se eu não me engano, em 77, né? O Evolução, Realidade e Desenvolvimento. Aí veja o que o Felipe escreve aqui no ponto agricultura. O informe dele tem diversas questões, né? Administração financeira, ciência e tecnologia, trata de aspectos gerais, mas tem um ponto que é agricultura. Agricultura. Está na página desse livro que eu encaminhei a vocês, na página 79, e que eu insisto, é um material de primeiríssima para reflexão sobre o estudo mesmo das mudanças sociais no Piauí. Primeiro ponto no que diz respeito à agricultura, vejam aqui o que está escrito. A organização agrária, vista pelo ângulo do sistema de posse e utilização da terra, é talvez o principal obstáculo à consecução dos resultados que o setor primário da economia pode fornecer. Traduzindo, tudo começa por uma quebra desse padrão fundiário existente no Piauí. Me parece, já que vislumbrando uma nova fase, essa questão já está assentada, está plenamente assentada. Eu queria, Felipe, que você falasse o seguinte, o que aconteceu depois. Você lembrou uma coisa interessante? Você sabe que eu acompanhei, inclusive como tradutor, diversas viagens dos técnicos do Banco Mundial.
foi uma Bom, oportunidade para mim muito interessante, porque eu tinha muito estudo teórico e pouco isso. conhecimento de Eles têm campo. uma prática. Olha, Eles você tinham prática tocou e tudo, então eu acompanhei como técnico e também como tradutor, ver como é que ele conseguia. O sujeito falava inglês, falava francês ou falava outra coisa qualquer, né? Mas como é que ele chegava num homem que mal se expressava em português, que tinha uma condição muito é, assim? Então, para mim, foi uma experiência fantástica, né? Então, a questão é essa. E depois, Felipe? bom, esse ponto que você tocou, e essa expressão por uma nova fase, é uma espécie de provocação para uma readaptação da estrutura do governo a uma nova realidade. Porque, e aí eu várias vezes fiz essa declaração. É fácil fazer uma escola, mas não é fácil fazer educação. É fácil fazer um prédio de um hospital, mas não é fácil fazer saúde. E por aí vai. O que nós fizemos no governo do Alberto Silva, e depois do Disseu e depois do Lucídio, ainda foi uma cultura da obra física, da estrada, da ponte, do prédio da escola, do prédio do posto de saúde, do prédio do hospital. Mas veja que aí eu volto um pouco para a Ramos com a equipe da CEP, e eu participei desse trabalho, um trabalho sobre finanças estaduais, públicas estaduais, em que se chegou, e aí por conta do pessoal da Fundação Getúlio Vargas, que vinha com um instrumental estatístico, foi feita uma regressão. Para cada investimento, para cada R$ 1 de investimento no Piauí, você gerava uma despesa de 2, não sei quanto de custeio. Ou seja, o investimento era de uma vez e o custeio era todo ano. Então, era preciso que o governo se preparasse para essa nova realidade. Tudo bem, eu faço uma escola hoje, mas amanhã eu tenho que manter a escola. Não é? Então, o que veio depois foi isso, uma tentativa de se chegar, de se fazer o planejamento econômico social, em vez de planejamento físico. Eu participei lá com o Pado ainda, de várias equipes, com o pessoal do DR, fazendo um projeto de estradas aqui para o norte, para o Banco Nordeste, ali para o sul, para o Banco BNDES, assim por diante. Se é fácil fazer um projeto de 30 milhões de dólares para fazer estrada. Agora, eu quero fazer um programa de desenvolvimento socioeconômico. Aí você requer mais estudos, mais conhecimento da realidade, né? Então, o que veio depois foi isso. Foi uma mudança e ao mesmo tempo, a mudança do regime político brasileiro, que é a partir de 85. Né? Esse interregno aí, 79, 80 até 85, foi uma transição muito maluca, politicamente falando, porque o Brasil estava forçando a volta da democracia, e o governo federal, no planejamento, acabou. O planejamento, como ainda não existe mais. E aí o Piauí não estava preparado para esse novo planejamento. Como ainda piorou, porque hoje não tem mais esse planejamento econômico social. Ou seja, o que é que tem na agricultura do Piauí acontecendo? Lá no Cerrado, na agricultura irrigada, não é? O que é que está acontecendo na área de energia? As eólicas e as energias solares e assim por diante. O governo do Estado, a equipe de planejamento já tem que estar a par disso tudo, não é? Então, o Estado, ou melhor, o governo, o planejamento do Estado, não se adaptou devidamente a uma nova realidade de descentralização política em que a decisão tem que ser nossa. A decisão não vem mais de cima. Nós não reclamarmos que tudo vinha de cima para baixo, pois agora nós temos que ter a capacidade de levar o problema para lá. Porque, e aí, vamos dizer assim, uma experiência que eu tive com a Prefeitura de Teresina, na época, com o Silvio, na primeira vez. A grande parte dos problemas da Prefeitura de Teresina vem de fora. Problema da habitação, da migração, problema gerado por falta de políticas no campo, assim por diante. Só vem para cá. A saúde que não tem lá, vem para cá. E por aí vai. A mesma coisa é o Piauí, o governo do Estado como um todo. Qual é a visão que o governo do Piauí tem do Piauí? Tem que estar maior do que o Piauí. Não é? Então, essa é a realidade que agora nós temos que tentar encaminhar de outro jeito. Ô, Felipe, em 81, vocês foi ter uma reunião com a Associação dos Empresários, né? Associação Comercial Piauiense, e levou aqui uma minuta que botou, botou no livro, são 2 páginas, 3 páginas, uma coisa bem curtinha. Eu nunca vi um conjunto mais, uma demonstração mais brutal e apelativa mesmo, Qual é a página aí que eu não de lembro? pobreza. Qual é a A página página? 93. 93. Como é que você vai na Ah, frente de sim. um bocado Qual é o problema? um Isso bocado aí, qual de, é o problema? Né? como um bocado chega na frente de um bocado de empresário, como se fosse assim, sabe, É. falando como autoridade pública, e junta uma coleção terrificante de dados mostrando que nós estamos né, É. nós estamos no ruins, nós estamos na pior. É porque você sabe, nós temos que estudar filosofia também.
Não é para eu estudar só economia, né? Você não é para estudar só história, e assim por diante. Nós temos que estudar Mas, filosofia. Felipe, E aqui qual é o pareceu coisa problema, de né? PSTU, hein? Hein? O discurso aqui pareceu coisa de PSTU. Mas sim, mas tem que ser. Eu vou só ilustrar para o pessoal não Certo. ficar muito. Porque não A deu tempo renda de per ler. capita do Piauí, imagine um revolucionário falando. A renda per capita do Piauí é pouco maior do que a renda per capita do nordestino, 54%, e corresponde a um quinto da renda per capita do brasileiro. Se essa renda individual já é extremamente baixa, pior é a sua distribuição. Esse é outro Um por problema. cento da população, 1% da população, cerca de 23 mil pessoas, 23 mil pessoas, Na época, né? detém 51,2% da renda total. Aí, isso é. Enquanto isso, 40% da população mais pobre detém apenas 7,15%. Aí por aí vai. São dados estarrecedores. Manuel, O Piauí importa, naquele do Piauí, tempo, nós tínhamos uma preocupação com esse tipo de informações estatísticas. A distribuição de renda, você lembra? Houve um estudo do Langoni, Geraldo Langoni, que depois veio a ser lembro. presidente do Banco Central. O Langoni mostrou naquele tempo, um dos pioneiros na demonstração da concentração de renda no Brasil. E um colega nosso de Fortaleza, Abreu, não lembro o nome dele, ele era mais velho do que eu era do primeiro ano, ele era do quarto. O Abreu fez um trabalho lá também para o Nordeste, pô. E aqui nós fizemos para cá, para ver que ainda é o problema do Piauí, que nós podemos conversar depois com essa questão da distribuição de renda das transferências federais, mas não resolveu o problema ainda. O problema ainda existe da geração de renda interna. Mas, na verdade, é porque o que nos falta na Universidade Federal, na Universidade Estadual, e na CEP, que não existe mais, informações, pesquisas, e aí entra a ciência para gerar as decisões, ou para orientar as decisões políticas que precisam ser tomadas. Veja aqui. O Piauí tem um terminal telefônico para 127 pessoas. No Nordeste, a média é um terminal para cada 77 pessoas. Nós somos a pobreza da pobreza da pobreza. Mas melhorou. Não Não, deixa de ser uma coisa, porque se você olhar as estatísticas atuais, por exemplo, ou o discurso político, né, que vem demonstrar, amparado em estatística, o espírito é outro. Você está o tempo todo mostrando vantagens. mas E veja, aqui, nesse caso específico, eu andei acompanhando alguns estudos quando fui fazer a segunda edição do livro de Economia e Desenvolvimento do Piauí. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, faz as pesquisas no site do IBGE. Eu não sei, não aprendi a entrar na pesquisa do site do IBGE e outros congêneres, né? Mas esses dados nós estamos nos aproximando. O problema é que nós estamos demorando a nos aproximar da média nacional. E aí, só para você também, para ir para os amigos que estão participando, para ver a questão dessa distribuição de renda. Porque o governador do Piauí, do Hélio para cá, diz que o crescimento da economia do Estado, do PIB, tem sido maior do que o do Nordeste, do que o do Brasil. Verdade. Só que quem estudou economia sabe que produto é igual renda. A renda aumentou, vindo de fora, o produto aumenta, em consequência desse produto, dessa renda que veio. Onde é que aumentou o produto? Segundo os dados do IBGE, no comércio. Significa o quê? Comércio de produtos que vieram de outros estados. Ou seja, a renda que vem de fora, tanto no INSS, no Bolsa Família e tudo mais, é uma renda ilusória de crescimento econômico. E não é uma renda nossa, não é gerada aqui, é gerada fora. E nós precisamos, não é evitar isso, não tem nada, não é o caso. Nós temos que criar condições para a renda ser gerada aqui. E aí, você sabe, eu tenho andado muito pelo interior, essa questão da pouca substituição do Bolsa Família por um trabalho com carteira assinada, porque as pessoas não querem trabalhar para ganhar um salário mínimo, podendo ter dentro de casa marido, mulher e filho ganhando 2 vezes o salário mínimo. Então, é um problema que precisa ser discutido. As mudanças sociais que aconteceram no Piauí, a televisão, a energia, a universidade, a educação que foi massificada e assim por diante, né? As universidades deram muito isso, precisam ser, precisam chegar nesse conhecimento. O que é que está acontecendo com a população do Piauí? Está acontecendo uma mudança do perfil demográfico. Mais gente de idade elevada, mais de 60 anos, como eu, você. E aí, lá na educação, o público da educação está diminuindo. E a política pública para a educação precisa ser modificada. Por quê?
Se o público está diminuindo o dinheiro e a receita para a educação está aumentando, você tem que gerar mais qualidade dos gastos da educação. É um exemplo de como as coisas têm que ser modificadas pela política pública do Estado. Felipe, aqui nós discutimos em mais de uma vez, e buscando refletir, é, acerca de uma refratariedade do piauiense ao empreendimento. Né? É, Sobretudo, a, a, o empresário, né? Mais recorrendo mais ao rentismo do que a uma aplicação produtiva, a especulação imobiliária, o rentismo, né? Do que. O que você diria acerca está na disso? nossa origem, está na nossa origem da pecuária extensiva. A pecuária extensiva não tinha agricultura, não tinha pequeno produtor agrícola, muito pouco. Você vê que os visitantes estrangeiros, Gardner e outros, eles notaram isso. Havia poucos sítios com uma pequena agricultura ali. Era fazenda de gado, o cara morava fora, fazendeirão, a fazenda era autossuficiente. Então, rico era o fazendeiro. Médio, classe média era o vaqueiro, que daqui a pouco podia até montar uma fazendinha para ele. E pobre, de terceira classe, era o agricultor. Eu cheguei aqui em Teresina em 55, quem vendia verduras na rua era o pobre do pobre, mais pobre do que o mais pobre. Porque aí é um conceito sociológico de que rico é o que tem gado, médio é o que tem bode e ovelha, o gado miúdo, né? E pobre é o agricultor pequeno, médio para baixo. Hoje, e aí qual é o problema desse pequeno agricultor que ser pobre? É porque não tem tecnologia. Porque uma pequena propriedade não quer dizer que o cara não possa ser rico. E aí vem lá de trás a questão dos assentamentos do INCRA e do governo do Estado, do crédito fundiário, da terra. Sim, aí você vai para a estatística do censo agropecuário, modificou o perfil da posse da propriedade da terra, mas a renda do produtor não aumentou. Por quê? Porque o cara pega aquela terra e não tem o que fazer com ela, ou até nem sabe fazer nada com ela. E aí você tem, em muitos casos, essas terras eu conheço, muitos desses assentamentos que viraram chácaras para fim de semana. Por quê? Por falta desse segundo momento do empreendedorismo. Porque nós estamos acostumados a criar gado, criar bode, cara. Não é para plantar. A nossa cultura da agricultura é pequena. Vem lá de trás, desde o início da nossa ocupação. Felipe, há 2 semanas atrás, nós recebemos aqui no nosso curso o líder dos plantadores, dos irrigantes aqui do tabuleiro litorâneo, Bebeto, É, é. né? E foi um depoimento brutal dele, no sentido de que, tipo assim, uma condenação veemente de todas as instâncias de poder quanto ao menosprezo, né, à Isso. produção. Assina Foi embaixo sempre. chocante o Bebeto chegar e dizer: estamos cansados. Há décadas que lutam por lá, né, e não tem. Como é que você veria isso? Foi um Quando eu era negócio, inclusive, deputado, eu emocionante. ajudei muito com aquelas emendas aqui para a implantação do projeto Tabuleiros Litorâneos. Primeiro, houve um erro de fundamental, assim, na origem, que foi fazer irrigação com pivô central no litoral, que venta muito. A água, eu vi lá, pivô central lá, a água subia para cima, evaporava. Ali é uma concepção diferente, para começar. Compraram Mas primeiro. tecnicamente foi resolvido isso faz Não, tempo, né? mas eu tenho um erro de origem, né? Qual Sim. foi o erro maior? O Manuel, o governador Mão Santa nunca pisou os pés lá. Ele veio pisar os pés lá quando era prefeito para fazer política lá, campanha. Você tem uma ideia. Então, o que que você quer? Aí eu estou dizendo o que o rapaz não disse. Por quê? E aí a história é a seguinte. Eu era deputado, Freitas Neto era candidato a governador. Eu disse, quando você for em Parnaíba, eu gostaria de ir e de dar algumas orientações, assim, algumas sugestões. Não deixe de visitar a Embrapa e não deixe de visitar o projeto Tabuleiro Litorâneo, que ali é o futuro de Parnaíba e do norte do Piauí. O Freitas foi daqui para lá, é a Embrapa que é o primeiro, né? Quem conhece a estrada, primeiro é a Embrapa, segundo é o litorâneo, né? Ele chegou na Embrapa quando o Monsanto chegou, não deixou nem terminar a visita, carregou o Monsanto para Bom Princípio, que na época era um povoado de Parnaíba. O governador, o candidato, que depois ele foi eleito, não, o Monsanto não deixou ele ir para conhecer o tabuleiro litorâneo. O problema da energia, o problema, essa falta de suporte do Estado, governo do Estado, a Tabuleiro Litorâneo, a Guadalupe, ao projeto da terra do Elton Dias, lá em São João do Piauí, o Marregas. Agora que a Codevasf terminou o projeto de a energia de lá. E por aí vai. O governo do Estado não tem essa. Não é o povo, não. Não é a nossa sociologia está no governo do Estado, e não é isso, não é todos. Claro, diferente, com a exceção daqueles que eu participei, porque eu não penso desse jeito. Então, tem
uma barragem, que hoje é meu nome do meu pai, lá de Conceição do Canindé, que com 3 milhões você faz 500 hectares de terra com energia elétrica. Tem 500 com diesel, e você pode dobrar para 1.000 com uma energia, uma linha de 33 milhões. Ninguém faz, o governo já tentei várias vezes. Então, é da cultura política do Piauí não dar incentivo à produção, aos empresários, aos empreendedores. E aí nós temos que entender que empreendedor, que empresário, não é só o grande, não, o gaúcho lá, do Ferrado, não é o paulista que está aqui. É o pequeno, é o cara da máquina de costura para fazer confecção, e assim por diante. É uma política que não tem sido executada nem pensada no Piauí. Agora, esse quadro de não industrialização do Piauí, inclusive no que diz respeito a processamento de alimentos, a agroindústria, né? Isso não seria agravado pela presença pela recepção dessas grandes companhias, dessas grandes empresas de comercialização, com logística que permite trazer tudo de fora Não, mano, eu vejo o digamos seguinte, assim. qual é o sucesso da agricultura de Santa Catarina? Para dar um exemplo só, em outro lugar, qualquer lugar. É a integração do grande, do médio e do pequeno produtor. A extensão rural, a assistência técnica, tudo está ali dentro, né? Aqui no Piauí, na época, o voto aí foi voto vencedor contra o meu, e que a Emater teria que ser exclusivamente o órgão do Estado para fazer assistência técnica. Eu digo, daí deixa que as cooperativas também façam, as associações dos produtores, lá não sei de quê, não sei aonde, eles possam contratar seu... Não, aí ficou... Bom. Então, nós não temos como usar a tecnologia que está disponível para fazer. Os caras de Conceição do Canindé, eu tive uma surpresa, eu tive lá um dia, estavam colhendo tomates para mandar para o Canadá. Eu não sabia, e aqui? Como é que é isso? É a experiência de Petrolina, que é lá perto, fica a 150 quilômetros, há um grau de integração entre Petrolina, do Juazeiro, e Conceição do Canindé, para essas coisas de assistência técnica, comercialização e exportação. O governo do Estado nem sabe disso. Como é que o sujeito aqui, governador, deputado aqui, secretário de Agricultura, não sabe que tem um grupo lá em Conceição do Canindé que está exportando para o Canadá, isso naquele tempo, 4, 5 anos atrás, e que exporta para o Brasil inteiro. Como é que nós compramos de fora, aqui do Ceará? Você pode percorrer bem aqui essa região, Castelo, Piracuruca. O pessoal vem vender, aí é o cearense, vem vender as frutas da serra aqui. Ninguém planta nada. É a nossa cultura. Cultura do piauiense é de não plantar. Quem planta é pobre. É para criar. Eu sou criador, sou fazendeiro. Sim, eu o agricultor também ganha dinheiro, né? Aí é uma questão de planejamento do Estado que não se acerta o passo com os produtores, grande, médio, pequeno. Uhum. Esse curso de Só para acompanhar com. complementar o raciocínio, tem cabimento o Piauí ter 35 mil hectares de terra irrigada e o Ceará ter 130 mil? Cabe na cabeça de ninguém? Aqui tem água, lá não tem. E como é que faz? É o empreendedorismo do particular e a estrutura do governo, que lá tem o DENOX e tem a secretaria correspondente lá do governo do Estado que atua. Então, não tem sentido, não tem explicação o que é ter 4 vezes menos área irrigada do que o Ceará. É isso, Uhum. né? Como é que explica? Uhum. A falta de ação, de iniciativa do governo. Agora, é, Teresina explodiu como concentração urbana, ou seja, antigamente, quando nós trabalhávamos nessa época aqui, da CEPRO, nós sempre dizíamos, não tem mercado interno, não tem mercado interno, né? Era um obstáculo, né? A redistribuição de renda é importante, inclusive, para formar esse mercado. Hoje tem uma grande metrópole, que é Teresina, portanto, de ponto de vista de mercado interno, para que o consumo é uma coisa efetiva. Não obstante, esse mercado não impulsionou a indústria, né? Nem sequer mesmo na indústria mais elementar, que é a indústria de alimentos. Como é que se explica como é que se entende uma coisa dessa? Está aí o comprador, está aí o fato de eu ter lembrado o seguinte: esses incentivos aos grandes grupos logísticos comerciais, né? Isso não foi também, não foi ruim para o desenvolvimento industrial do Piauí? Não, uma coisa não compromete a outra, né? O problema é que é mais fácil fazer um planejamento grande do que fazer muitos planejamentos pequenos. Vou explicar melhor. É mais fácil conceder um incentivo fiscal a uma grande empresa que vem para cá, seja essa de logística, seja de qual for, porque é um caso que você resolve com 10 milhões, com 50 milhões, sei lá como for. Uma, né? Aqui, são dezenas de pessoas para... Então, você tem mais trabalho aqui. Claro que por uma questão de preguiça, né? Bom sentido, preguiça. Eu faço isso aqui ou faço isso aqui. Isso aqui dá mais trabalho.
Como é que se justifica Teresina não ter uma produção de hortifruticultura, né? Se tem água, se tem terra. É uma coisa que há muitos anos a gente pergunta. Tem 2 rios. Aí você tem que estudar por que que as pessoas não plantam. Bom, aí tem várias explicações. A questão de produzir, de ter a terra como bem, como se diz, de Uhum. herança para os filhos, valorizando essas coisas todas. Por que para que eu vou plantar, né? Mas eu acho que essa questão é toda de o planejamento que não está coordenado com a realidade aqui. Porque dá trabalho. Felipe, uma questão. Você nasceu profissionalmente num ambiente de intervencionismo do Estado, Sim. né? Fez a sua carreira em cima disso. O Estado é fundamental para a promoção do desenvolvimento econômico. Como é que você se sente quando a ideia hegemônica, né, é a retração do Estado e a iniciativa Eu individual? aprendi algumas coisas na realidade, logo cedo. Nós tínhamos do Polo Nordeste, que a gente fazia a alocação de recursos aqui conforme a nossa decisão interna. E na minha cidade, eu botei uma escola rural, que o prefeito de lá ligou, mas aqui já tem. O Luiz Pires, que era o secretário de Educação, veio falar, veio me reclamar, com toda a justiça. Aí eu aprendi logo cedo a lição. Eu tinha que perguntar a ele lá, né? Era uma escola rural que eu botei no lugar lá do projeto do Denox, simplesmente Morro dos Cavalos. E aí o prefeito, mas aqui já tem. Ou seja, eu sou de lá, por que que eu não perguntei ao prefeito, que é quem queria saber? Aí a questão de você ter a compreensão de que o planejamento é de cima para baixo e de baixo para cima, não é só de cima para baixo. Então, essa intervenção que você fala, ela tem que ser entendida como um ajuste de compreensão entre o que está em cima e o que está embaixo. Eu não posso adivinhar, nem saber mais do que o que está lá. E aí, outra história interessante, lá no Padre Anchieta, lá, o nosso amigo, lá no Hum, Colônia do Gurgueia, tinha um hum, projeto dele de colonização, e Crispim era o líder lá dos colonos do Padre. Eu fui visitar, porque eu tinha arranjado um dinheiro para fazer uma energia elétrica lá na beira do Rio Gurgueia, e fui conhecer. Aí cheguei lá, ele tinha colocado o motor, a casa de bomba, em cima de uma ribanceira. E eu disse, mas Crispim, e o rio? Está bem aqui em cima. Ele disse, não, o rio, ele disse, olha a curva do rio. A curva do rio é para lá. Então aí o cara me deu uma lição de física, de resultante. A casa de bomba estava aqui, no alto do barranco, e o rio ia para lá. Então, eu digo, rapaz, tem que aprender com esses caras, não é na faculdade. Então, essa lição de você saber dosar. Tudo bem, eu sou intervencionista, fui, mas vírgula, achando que a economia tem que ser no sentido liberal. O papel do governo, e aí você vai encontrar nos meus escritos muita coisa sobre o papel do governo. O papel do governo tem que mudar conforme o tempo. Na década de 50, o papel do governo era fazer as empresas, sabe? Frepisa, Telepisa, né? Cepisa, Agrimpisa. Naquele momento, passou o momento, é outra fase. Aí, a privatização que foi feita da Telepisa, da Cepisa e assim por diante. Então, eu sou a favor dessa mudança do papel do governo conforme o tempo. A Agrimpisa, ninguém lembra o que era a Agrimpisa, a agroindústria do Piauí, feita pelo Gaioso, general Gaioso. E aquilo era uma concentração de renda. O governo comprava rolo de arame, comprava matrizes, né, reprodutores, insumo, de um modo geral, agropecuária, para vender para eles, os grandes que eram ricos, né? E aí, mas quando veio o Disseu, nós ainda compramos lá. Sim, aí foi criado no lugar da Agrimpisa a SIDAP. Mas por que isso? Porque SIDAP era um modelo que a Sudene estava implantando em todo o estado. As CIDAS, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agropecuário, Piauí, Ceará, todo lugar tinha. Sim, mas por um momento, aí a SIDAP acabou porque a empresa privada entrou no mercado de insumos e de máquinas. Então, é um papel temporário que o Estado tem que ter nessa intervenção. E aí, outros estudos, outros escritos meus, é que não é o Estado grande, eu não defendo o Estado grande, eu defendo o Estado eficiente, eficaz. O Estado, e aí nós sabemos, qual é o tamanho do Estado? É a carga tributária dividida pelo PIB. Tem que ser grande, mas tem que ser dividida ou investida em setores que sejam correspondentes à necessidade da população. Essa é a diferença. Não, não, olha o microfone aí, o microfone. Ah, Eu quero te explorar mais nesse tema aí da pode, intervenção do fica à Estado, vontade, pode mas ficar à o vontade. Elber está pedindo para falar. Causídico, predileto. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Eu também gostaria de apontar duas questões acerca da intervenção do Estado, porque eu penso que o Estado deve intervir sim, e ainda.
Uma delas, o Santana está aqui, eu vi. Eu fui a um, Felipe, amigos e amigas, Anel, eu fui, era estudante ainda de direito, eu peguei um trem em Teresina, não para São Luís do Maranhão, mas primeiramente para Piripiri, encontrei o Santana e seguimos juntos para, não sei se ele seguiu conosco, mas fomos a Luiz Correia de trem, trem de passageiros e de carga. Pois bem, alguns dias depois eu soube que algum morador de lá que estava ressentido, a ferrovia acabou, o transporte ferroviário no Brasil foi deixado de lado, como se a iniciativa privada fosse resolver esse problema, não é? O Brasil precisa de pelo menos 5 mil quilômetros de malha ferroviária para atender não apenas o transporte de mercadorias, não é? Mas principalmente. E, enfim, foi um momento, década de 80, início da década de 80, que foi abandonado esse modal, ao ponto de Collor, já na década de 90, acabar com a Refesa, né? Extinguir a Refesa. Mas houve um caso interessante de um dono de terra passar o trator e cortar a ferrovia, como, né, para passar o carro dele. E isso é fato histórico aqui em Teresina, quer dizer, e o poder público, dono desse fundamental, digamos assim, investimento de logística, investimento do erário, não é? E custamos anos para construir, e esse investimento foi desleixado, principalmente na década de 80. Agora, tem um segundo exemplo que eu acho interessante. Eu apoio o governador, mas não defendo irrestritamente. Não Eu escutei, quer ó. dizer, Não não apoio. defendo, apoio, porque, enfim, é uma Sim. questão de. Mas não defendo irrestritamente. Ah, sim. Mas uma coisa, eu tenho ido muito a Fortaleza, e aí um belo dia eu resolvi entrar na área do PECEM. Rapaz, que coisa linda aquilo. Indústrias, né? E, quer dizer, todo um complexo de beneficiamento do que se exporta e do que se importa. E agora eu fui ao aniversário de 2 anos de minha netinha em São Luís, cheguei de lá ontem, e aí fui visitar o Itaqui. Rapaz, que coisa linda aquilo. É bonito demais É. de se ver. Não é? O porto funcionando, aquela estrutura toda. Aquilo é desenvolvimento, e só agora está se pensando nisso. Quer dizer, sempre se pensou nisso no Piauí. Isso é coisa, é uma briga de séculos. Mas talvez agora vá dar um jeito, eu não sei. Não sei se o Estado de fato intervir nesse sentido. São essas as questões, Felipe, Manuel e demais colegas, que eu gostaria de justificar minha posição pela necessidade de manutenção da intervenção do Estado como, digamos assim, catalisador do desenvolvimento Eu econômico. defendo a intervenção do Estado na economia, mas nos setores em que essa intervenção é necessária e a iniciativa privada não entra lá. Então, você acha que a iniciativa privada vai fazer o Porto de Luz Correia? Não. Quem vai fazer o Porto de Luz Correia tem que ser o Estado, o Piauí ou a União. Mas esse porto poderia estar pronto. E o Alberto Silva foi pedir o porto para ser feito pelo governo do Estado. Então, essa intervenção está errada. A intervenção do Estado federal na construção do porto está certa, mas não do Estado. Eu conheço a história do PECEM. O PECEM foi planejado como um conjunto, a estrada, a energia, a água, etc, etc. E o porto, aqui está se pensando no porto, no molho de terra. Não, não é assim. Bom, a discussão, nós podemos ter um outro tempo só para tratar de intervenção do Estado na economia. Ela tem que ter, nem que seja só para a regulação da iniciativa privada. Por que certas privatizações não deram certo? Porque foi mal regulada. O caso da eletrificação lá em São Paulo, da energia, a Enel, sei lá o quê. Aquilo foi mal regulada. Não é, o setor, e aí tem uma frase aí do famoso, não, tanto faz ser de esquerda como de direita, o povo quer a rua limpa, não é? Agora, se a rua é limpa, varrida por uma empresa privada e a prefeitura não dá uma regulagem, vai ficar suja, porque a empresa vai relaxar. Então, a questão da presença do Estado na economia é em que setores o Estado tem que assumir. Não é substituindo o capital privado. Tem que ter lugar que só o Estado pode agir. Tem outros que a empresa privada pode conviver com o Estado.
E aí tem uma frase famosa, já que nós temos discutido isso, do Castelo Branco. Castelo Branco, quando estava se falando em Petrobras, ele disse, no caso, uma possível futura privatização que vier acontecer, o quais o monopólio foi derrubado. Castelo Branco disse, se a empresa Petrobras é eficiente, não deve ter medo da concorrência. Se for ineficiente, não merece um monopólio. É isso, essa é a regra que eu acho que tem que ter para toda empresa pública, estatal, que tem que ser eficiente como uma empresa privada qualquer. Por que ela tem que ser ineficiente? E aqui é o caso da Gespisa, nossa, para falar num caso bem nosso agora, de hoje, de ontem, de amanhã. Por que foi isso? Porque ela foi mal administrada. E a empresa privada de Teresina não está melhorando? Tá. Eu acho que o esgotamento Mas, sanitário de Teresina Felipe, não está melhorando. eu gostaria de assinalar o seguinte, que a eficiência é, não está ligada ao aspecto, no caso de setores estratégicos, como o da energia, não pode ser medida do ponto de vista econômico, né? A eficiência, no caso de setores estratégicos, o Estado tem que assumir prejuízos, né? Se quiser ter autonomia. Por exemplo, a indústria de defesa, de tecnologia mais avançada, aquela que impulsiona o conjunto, né? As chamadas tecnologias sensíveis. Se o Estado não banca, acabou, não vai, sabe, não vai Não, ter mas é uma... soberania. No caso aí da Petrobras, eu acompanhei bem esse debate quer dizer, por estudo, né? Entre no Clube Militar e depois nos anos 50, até o início das reformas de base, aquela coisa. E a questão central aí na Petrobras era a autonomia nacional. O país precisava de autonomia. A Petrobras ela ramificava, ela impulsionava não sei quantos setores, né? E daquilo acolá, enfim, era Coisa assim, uma arte central. a intervenção estatal da Petrobras, PDVSA, é uma coisa. A intervenção da Petrobras Brasil é outra. Lá é o Estado que intervém, mas todo é errado. A eficiência não é só econômica, que você diz, eu concordo. A eficiência é assim, o Estado supre as necessidades da economia com aquela empresa? Sim ou não? Mas isso é uma discussão que vai longe, nós estamos saindo um pouco Nós estamos do saindo do nosso Piauí, né? do Piauí, pois é, exato. Nós estamos saindo. Felipe, acerca do porto aí do governador, o que você tem a dizer? Olha, o Porto é o seguinte, ali tem que ser feito, a minha tese sobre Porto é o seguinte, tem que ser feito porque, no caso do nosso lá, custa menos terminar do que o que foi feito. O custo de terminar é menor do que o que foi feito. Logo, deve-se terminar o Porto. Agora, fazer o Porto com integração com ferrovia e com o Rio Parnaíba, de jeito nenhum, não tem cabimento nisso. Como se fosse uma coisa sequenciada da outra. Ferrovia, transportar o quê? Nós temos alguma coisa agora de diferente no minério de ferro e piripiri. Sim, mas não vai encostar navio graneleiro, nem transporte de petróleo em Parnaíba, tão cedo. Então, como A seria navegabilidade do rio Parnaíba pode até ser em determinados trechos, desde que o rio seja recuperado, a ser feito, o que foi feito na época pelo japonês, o projeto está feito aí, que é estreitar o rio um pouco, que está alargado pelas erosões. Então, na hora que o rio for feito esse tratamento, aí nós vamos ter, por exemplo, o trecho entre o Porto de Luz Corrêa e Parnaíba não é navegável nem para uma canoa, essa canoa voadeira. Então, nós estamos falando de coisas grandiloquentes, quando a coisa miúda bem nossa ali, não é, ninguém se fala, ninguém diz nada. Se você, eu tentei pegar uma canoa, a lancha dessas voadeiras, em Parnaíba, para ir no porto. Aí o rapaz disse, não, não dá, não navega. Então, que porto é esse? Que navegabilidade do rio é essa, né? Ou seja, nós temos que pensar a coisa no conjunto. Vocês lembram, quem é mais antigo, sabe, do Pasquim. Pasquim tinha umas frases assim, que hoje eu lembro, pensar global, né? Tem que ser... nós temos que ter esse pensamento global das coisas, né? Se você fala Porto de Luz Corrêa, sim, não é o porto em si, ele sozinho, é o que está em torno dele, o canal do Igaraçu, a cidade de Parnaíba, como é que esse porto de lá para cá vem para cá. Ali, Manuel, passam por aquele litoral nosso 15 mil, 20 mil embarcações de turismo no rumo do Caribe. Isso na época que eu ainda militava nessa área de técnico e político, ele estava em Brasília, tinha uns amigos lá no Ministério do Turismo. Aquilo dali, o Porto de Luz Corrêa, é para ser porto de pesca e porto de turismo. Então, o cara vem de lá para cá, cheio da nota, está passeando, ele está gastando dinheiro.
encosta em Parnaíba, no Escorrer, e vai pegar uma lanchazinha, aluga e vai lá para o Delta. Mas não tem como fazer isso. E as pessoas não pensam nisso. O Ceará, Uhum. eu conversei, no tempo que eu estava na Codevasf, eu conversei muito com Francisco Rodrigues, uma coisa assim. Era o secretário de Recursos Hídricos do Ceará. Ele me disse, olha, nós temos um planejamento para o abastecimento de água de Fortaleza até o ano 2050. Essa transposição do São Francisco foi pensada, foi por causa disso. Não foi por conta do Rio Grande do Norte, da Paraíba, entraram de carona. E o que é o pior no sentido é que eles planejaram essa transposição, inclusive, para botar uma siderúrgica no Porto de Pecém. Vai ter uma siderúrgica lá que usa água Uhum. no seu processo produtivo. Então, fizeram uma transposição para levar água para beber, o nordestino, e vão fazer siderúrgica em Pecém. E vai ser feito. Ou seja, o Ceará pensa em bloco. Ele não pensa isolado. Tá certo? Pecém foi Uhum. pensado em bloco. Uhum. O Luiz Correia Felipe, foi pensado em bloco. você está entusiasmado com o hidrogênio? Não, eu andei lendo alguma coisa, porque tem que estar atualizado, mas como é que vai ser transportado esse hidrogênio? Que tamanho é o navio que leva esse material? Não encosta em Luiz Correia, ele encosta em Itaqui. Então, é uma questão de localização industrial das coisas. Aqui nós temos água, temos, mas não temos um porto para levar. Então, eu tenho minhas dúvidas que se o Piauí poderá. E aí, o que eu penso é o seguinte: nós não resolvemos os problemas básicos do Piauí, então quer resolver o problema complexo. O Piauí tem que resolver primeiro o problema da educação. Nós temos os piores índices de educação no Brasil, Hum. de saúde. Isso precisa ser feito como? Com o dinheiro que está aí. Não precisa de dinheiro a mais. É só uma questão vamos dizer assim, a aplicação dos recursos nas políticas públicas. Olha, você fala muito com razão, na tecnologia. Sem tecnologia, a gente não sai do canto. Agora, como é que pode ser a, a relação das universidades com o processo de desenvolvimento? Manuel, vamos começar do básico. O que é tecnologia? É a combinação dos fatores de produção. Recursos naturais, população, capital. Essa combinação é que se chama tecnologia. Quando a gente fala tecnologia, a gente é levado a pensar que aquela coisa da NASA, da viagem para Marte, não sei o quê, da tecnologia de ponta, computador. Não, é você ter uma terra, ter um pouco capital e uma pouca mão de obra, mas não é qualificada. Como é que você qualifica essa mão de obra? Que tipo de capital você bota naquela terra para você produzir melhor e mais? Esse é o arranjo que tem que ser feito. Eu acho que as nossas universidades elas estão meio soltas no espaço. Eu estive lá no tempo, fui pró-reitor, a, a UESP do mesmo jeito, e de certa maneira pior, porque foi construída mais recentemente. Então, a UESP, a Federal e o IFP não se conversam. Eles não podem ser competidores entre si, eles têm que ser complementares. O IFP é mais ou menos complementar a eles, porque tem cursos que esses aqui não têm. Mas a UESP competir com a Federal em cursos de Direito, Pedagogia, etc., não pode. Eu acho que nós teríamos que ter núcleos de excelência na UESP, por exemplo, pedagogia, licenciatura, para o qual a UESP foi criada, e aqui outro tipo de excelência da Federal, mas que tivesse entre eles uma conversa entre os três. Quem é que promove E a essa função, conversa? O e a Estado, o função governo. pesquisa e extensão? É que você não tem a pesquisa, não tem a extensão. Ou tem uma extensão capenga. Então, a extensão ela tem que ter com base na pesquisa que você tem ou nos estudos que você fez. Não é? E é uma das coisas que nós temos mais sofrido na agricultura, vou chamar na agricultura familiar, vamos dizer assim, que é um nome caro e pouco bem usado. Se fala, agricultura familiar. Sim, agricultura familiar não quer dizer que é pobre, não. A agricultura familiar pode ser rica. Não é? Esse conceito de agricultura familiar pode ser desenvolvido lá. Vamos tomar, por exemplo, um assentamento onde tem água disponível para irrigação. É agricultura familiar e é tecnologia na agricultura. E é mercado. E aí você junta, aí você pensa em bloco. Não é dar a terra para o cara, para a família, né? É dar a terra e as condições para ele utilizar a terra. No tempo do INCRA, na década de 70, qual era o critério que o INCRA utilizava para a distribuição das terras para os agricultores sem terra? Número de família, de filhos. Ó, no seu... Então, tinha uns critérios que não tinham nada a ver com o que seria o desempenho daquele produtor. Porque, veja, é preciso reconhecer que as pessoas têm também sua vocação. Eu não quero ser agricultor, meu pai é agricultor, quer ser comerciante, quer ser doutor, bacharel, não sei o quê. Então, você tem que respeitar esse tipo de anseio da sociedade.
Ah, porque eu dei uma terra para uma família de 5 filhos, os 5 filhos têm que estar na terra? Não, não é? Essa coisa da tecnologia, você tem vários níveis de complexidade da tecnologia. Tem a mais simples, tem a mais complicada, não é? Uhum. Maravilha. Alguém deseja fazer alguma pergunta ou alguma complementação? Felipe, nós estamos lhe explorando aqui há quase 2 horas. Não, eu tô tranquilo aqui, eu estou Eu, à eu, sua quando, disposição. Estou à quando disposição. eu converso pessoalmente com o Felipe, o tempo passa, aí a gente esquece o tempo, fica É, horas falando, né? Não falta assunto. Eu estou continuando a conversa agora, buscando explorar o Felipe para beneficiar a compreensão de todos os inscritos nesse curso. Se alguém Boa deseja, noite, tem alguma boa noite, curiosidade, Domingos. alguma indagação. tem alguém falando aí? Boa noite, Domingos. Aqui é o Bené. Oba, Bené. Na realidade, não é uma pergunta, é apenas um alinhamento de um conceito que o Felipe falou, que eu tenho algum conhecimento. Eu fiz um mestrado em ergonomia, e a ergonomia não é uma ciência. A ergonomia é um conjunto de profissionais que se juntam para resolver um problema no mundo do trabalho. E você pode encontrar a melhor equipe de profissionais para fazer esse estudo. Se você não colocar o trabalhador nesta equipe, o projeto não será um projeto bom. É isso que o Felipe, em um determinado momento, falou, que quando ele chegou lá na beira do rio, o ribeirinho conhecia muito mais a realidade daquela área do que ele, que é um profissional respeitabilíssimo. Então, isso é importante, que na hora dos projetos, do planejamento, quem está lá embaixo também participe desses planejamentos. Era só essa observação que eu queria fazer e me alinhar com o Felipe Mendes. É, correto, eu concordo inteiramente. Valeu, Bené. Mais alguma questão? Então, Felipe, você pode usar aí o tempo que você quiser para se despedir aqui da turma. Perfeito. Nossa Bom, conversa vai continuar. primeiro, Agora, fico muito satisfeito, muito feliz de conversar sobre esse assunto com você e também com os amigos que estão aí participando e com quem mais vier depois para ver a gravação. E eu me coloco à sua disposição para uma outra conversa, seja complementar a essa, ou seja de outro assunto, dentro desse tema de mudança social no Piauí, porque nós somos parte dessa mudança. Nós fizemos essa mudança. Nós vivemos essa mudança. Eu vim de simplesmente em cima de um caminhão. Nós passamos 3 dias para chegar em Teresina, uma viagem que eu faço hoje em 6 horas. Não é? E que uma dessas estradas foi eu que arrudei dinheiro para fazer a Bossal. Então, eu próprio sou parte da solução desta mudança. A questão, por exemplo, e que me ensinou muito, veja que você aprende muito mais lá também do que você imagina. Eu fui para a inauguração da energia elétrica em Simples Instrumentos, na minha cidade, no governo, eu era secretário do governo do Disseu. Na casa da minha irmã, onde eu estava, tinha luz. Aí eu saí para a calçada para fumar um cigarro e tinha um poste com a luz e tinha uma vizinha pobre passando a ferro de brasa debaixo do poste de luz. Aquilo me deu um choque, porque eu vi, o governo trouxe a luz, mas a minha irmã, meu cunhado que tem, que é comerciante, tem ainda. Mas a vizinha lá, ponto de rua ali, que veio para passar roupa debaixo do poste da luz, mas no carvão de brasa. Então, demorou um certo tempo para que essa pessoa possa ter comprado também um ferro elétrico, botado energia na casa. Outra lição que eu aprendi muito, e foi forte, né? Hoje lembro, assim, como se fosse ontem, foi a inauguração da água lá depois de Curimatá, que é o nome da cidade lá, Avelino Lopes, que agora tem mais uma outra lá, Morro do Cabeça do Tempo. Avelino Lopes não tem água. Não tem, hoje tem. Nós fomos para a inauguração da luz. Aquele tempo era da energia, né? Tinha dinheiro para energia, mas não tinha para água. E lá, o padre de lá fez uma procissão silenciosa, sem berros, com cartazes, papel, de pano. Queremos água. Obrigado pela luz. Queremos água. Água é mais importante. E aquilo, aí ele passou em frente ao palanque. Não precisou dizer nada. E aí o governador disse: "Pô, é isso aí que vocês estão querendo. Né?" Bom, aí vem outra lição. Lá em Parnaguá, o governador foi inaugurar uma estrada de terra ainda. E o prefeito reclamando porque tinha que ser asfalto. Mas, prefeito, primeiro é pissarra, é o revestimento primário, depois é que vem o asfalto. Então, essas coisas aí, é como eu já falei, já tive a compreensão aí do Bené. A gente tem que aprender lá com o pessoal, né? Para trazer para cá e mudar as coisas aqui do planejamento,
para voltar com o serviço, com o benefício, com a obra que está sendo reclamada por eles. E é essa a nossa vida. O nosso trabalho todo, nós somos a pessoa dessa transição. Eu nasci em 49, você também é desse tempo. Nós vivemos e fizemos essa transição, essa mudança social, né? Que ainda está sendo mudada, está sendo realizada pela geração que está vindo. Mas eu acho que essas conversas, essas discussões, esse curso, o que eu deixo aqui por escrito, etc., serve para que a gente deixe essa discussão para outras pessoas completarem os argumentos que não estão todos aqui apresentados, né? Felipe, nossa conversa, o que nós chamamos de curso, vai se esticar. E certamente a sua contribuição será importantíssima, né, nos temas que virão. Inclusive, você tem um artigo sobre a relação da cultura com a economia, que nós estamos publicando, a academia está publicando agora, a edição está linda, né? Logo nós vamos lançá-la. Quando é que vai ser lançado isso? Já tem uma data, mais ou menos? Ainda não tem uma data, né? Um artigo importante, a revista está espetacular. Então, nós vamos nos encontrar ainda. Então, no dia 30 de novembro, a Academia de Letras aqui vai para Parnaíba se reunir com a Academia Parnaibana de Letras, não sei. Tem uma programação. E eu vou participar desses encontros. Posso ficar um dia antes, um dia depois, para a gente voltar a se falar, se você estiver por aí. Maravilha, maravilha, vamos nos encontrar. Então, eu agradeço muito ao Felipe, agradeço a todos e até na próxima sessão. Eu Um grande agradeço abraço. e fico à disposição. Um abraço a todos. Boa noite Um a abraço. todos. Valeu, um Até mais. abraço e boa Obrigado, um noite. abraço. Tchau. Boa noite.